a Bíblia fala muito do coração. E nós do Ocidente interpretamos coração como se fosse sentimento. Então a gente faz assim, né? A gente fica fazendo assim. Isso aqui é coreano, né? Nem do Ocidente. A gente entende muito coração como se fosse sentimento. O que é coração para a Bíblia? Coração é o centro decisório. É de onde partem todas as decisões da vida. O provérbio diz que o coração, literalmente, é de onde saem, de onde estão todas as saídas da vida. Coração é o centro decisório. Quem mandar no coração vai mandar na vida toda da pessoa. Então a Bíblia ela entende o ser humano, ela entende o comportamento do ser humano como consequência dos amores do coração. Como assim? Você e eu necessariamente nos comportamos a partir daquilo que amamos mais. Nós obedecemos instintivamente. Isso não é opcional. É como se fosse uma antropologia. O ser humano funciona assim. Ele pode ser ateu. Para a Escritura, ele refletirá nos seus hábitos, nos seus comportamentos, os amores internos do coração. Então, se eu estou vendo pornografia toda semana e eu não quero ver, inclusive eu acho que está errado, faça a seguinte pergunta: por que eu faço uma coisa que eu sei que está errado? Eu sei que está errado e mesmo assim eu faço. Porque o que eu faço não é sobre o que eu sei, é sobre o que eu amo mais. Eu amo tanto a minha estratégia de ser feliz, minha estratégia pornográfica de ser feliz, que eu a obedeço. Eu amo mais o meu ego do que a Cristo, do que a Deus. Então, do ponto de vista teológico, eu sei que tem a questão do vício cerebral, comportamento, isso tudo faz sentido. Eu não estou aqui de maneira nenhuma desmerecendo essa abordagem. Eu estou falando que a abordagem mais teológica, ela desce para o coração e ela diz: nós obedecemos aquilo que amamos mais. Então, se eu estou vendo pornô, existe um pecado maior. Não adianta eu chegar para Deus e falar assim: Deus, me perdoa porque eu vi um vídeo errado. Eu não devia ter visto esse vídeo. Isso é um pecado? É, mas eu preciso dizer para ele: tem alguma coisa que eu amo tanto que eu te desobedeço. Pesado. Eu não te amo como eu achava que eu te amo. Porque se você diz para mim: não faça uma coisa, eu estou fazendo, não é meramente comportamento. Desculpa, eu te desobedeci. Não, tem coisa na minha vida que eu considero mais do que você. Mas muito mais. E eu obedeço esta coisa. Porque ela dominou meu coração. Mesmo contra a minha mente consciente. Mesmo eu dizendo que está errado. Então, se você olhar para a sua vida, não adianta eu te perguntar quem você ama mais. Olha, se eu te perguntar, você vai falar: Deus, a minha família. Sim. Agora, se eu perguntar para o seu dia a dia, quem você ama mais? O que o seu dia a dia vai revelar? Será que é Deus, a minha família? Provavelmente vai revelar os seus ídolos, os meus ídolos. Então, eu trabalho com a ideia de que pornografia, o hábito de ver pornografia, é apenas a consequência de um amor do coração que está mal direcionado. Tem alguma coisa que eu levo mais em consideração do que a Deus. Do que a minha própria... não creio em Deus, não sou crente. Então a gente poderia dizer que é como se existe algo que é mais importante do que o seu próprio sistema de crença, que você diz que é importante. Sim. Te coloca numa posição meio de hipocrisia. Você diz que certas ideias são importantes, mas você vive o contrário delas. Portanto, na verdade, essas ideias não estão no teu coração. Que tem outra coisa no teu coração que não são essas crenças que você diz que estão. E a gente vai precisar sair dessa mentira. Entende? Vai ter que encarar a realidade que nós somos idólatras. Nós somos hipócritas. De que nós desprezamos, inclusive, o sistema de crença que a gente diz amar. Sim. Ou, para os crentes, né, para os cristãos, nós desprezamos o Deus que a gente diz amar. Eu costumo dizer para a galera assim, aí é mais para cristão mesmo. A gente fala assim: olha, tomara que você nunca mais veja pornô. Mas você vai fazer um trato comigo. A próxima vez que você for ver pornografia, você vai orar dizendo assim: Deus,
eu vou ali ver pornô porque o que o Senhor me deu para ser feliz hoje não é suficiente. Eu preciso de uma coisa que o Senhor não me deu. Porque Jesus não é suficiente. Porque é literalmente isso que a gente está fazendo. A gente está dizendo que eu estou tão mal, eu estou tão cansado, estou tão entediado que eu preciso de uma coisa que Deus não me deu. Ora, então o que Ele me deu é insuficiente. Agora é muito difícil fazer essa oração. Sim. Porque ela está dizendo do meu desprezo. Ela está falando do meu coração, do que eu amo mesmo. Do que eu amo mais. Porque se eu traísse a minha mulher com outra mulher, eu teria que... Ela não ia pensar no meu comportamento somente. É claro que eu ia ter que chegar com ela e falar, olha, eu transei com fulana. Ah, transou? Me desculpa. Ah, tá bom. Não, ela vai pensar em quê? Mas... Então você não me ama. O que foi que te levou a transar com fulano? Qual é a ideia que te convenceu de transar com fulano? Porque você está mas é porque eu queria prazer. Então, o nosso casamento, você não entendeu como fonte de prazer, você foi buscar fora dele. Então, o raciocínio não é meramente comportamental, é um raciocínio que parte da ideia de que nós somos aquilo que amamos. Nós obedecemos aquilo que amamos. Depois a gente tem que descer e falar de idolatria, daquilo que amamos mais. Para citar mais um livro, tem um livro do James K. Smith, ele é um livro um pouco mais teológico, não é, tem uma galera que talvez sinta dificuldade, mas é um livro que se chama Você é o que você ama. Eu ia te perguntar desse James livro. K. Smith, ele é um autor... É um pouco, não é tão fácil de ler. Não é um livro fácil. Ele tem um outro que esse é como se fosse um resumo da trilogia, chama Liturgias Culturais, do mesmo autor. Aí são 3 livros. Aí ele explica melhor de como o ser humano aprende, de como o ser humano se move. É uma espécie de antropologia mesmo. Então, as referências são essas para eu trabalhar. Eu tenho um curso no Instagram que chama Colírio Project, que é colírio por causa do olhar, né? Colírio Project é por um olhar sem pornografia, no qual a gente trabalha exatamente essa abordagem. Então, a identificação da função do ídolo, a identificação do que me leva ao ídolo, e como sempre ele não entrega, né? Como eu falei, e a confrontação do ídolo, né? A partir do coração. Então, eu vou ter de confrontar. E essa confrontação é interessante, porque não adianta eu falar para você, para de buscar aqui. Eu tenho que substituir por outra busca. Eu não posso só eliminar um e deixar vazio. Deixar vazio. Não funciona. Porque senão o cérebro, ele vai buscar alguma coisa para preencher aquilo. E às vezes os cristãos, eles ensinam, e aliás eu ensinava assim, daqui a pouco eu vou falar de outro livro. A gente ensina às vezes o seguinte, porque tem um problema com o prazer. Então a gente tem uma visão do prazer como se ele fosse mal, carnal. É um meio que o senso comum. Então quem nem é crente tem essa ideia, né? Gozar, orgasmo, isso é coisa do mundo. Deus não gosta disso, não é uma coisa espiritual. Então, por causa dessa ideia, que é uma ideia que não é bíblica, é uma heresia, é uma grande heresia. Por causa dessa ideia, as pessoas só dizem assim, você precisa negar, né? Negar a si mesmo, está correto, só que é como se fosse uma parte só. Então ele fica só na negação. Você precisa de prazer, negue essa dieta. É igual dieta, né? Então você vai... corta o fast food. Mas é como se você dissesse para a pessoa de dieta, fala assim, corta o fast food. E não come nada. E não come nada. É exatamente isso. É exatamente isso. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdade Cast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.